Ainda vale a pena investir em renda fixa em 2024? É isso que eu vou tentar responder aqui para você com várias informações que você talvez não sabe. Primeiramente, nós temos uma informação muito interessante sobre renda fixa que é liberada toda segunda-feira, que é o relatório Focus. Lá você tem expectativas de inflação, dólar, taxa de juros, várias informações. E olhando aqui, por exemplo, para 2023, o que se espera é uma taxa Selic fechando o ano em 11,75%. E vamos lembrar que esse ano já está chegando ao fim, nós temos apenas mais uma reunião do Copom e hoje nós temos uma taxa Selic em 12,25%. Então nessa reunião o que se espera é um corte de 0,5 pontos percentuais, indo então para 11,75%. Considerando isso, você tem renda fixa pagando muito bem atualmente. Será que para 2024 é a mesma coisa? Então olhando aqui, para 2024 você tem uma expectativa hoje de taxa Selic no final de 2024 em 9,25%, inflação em 3,92%. Então digamos que a inflação já estaria controlada com uma taxa Selic em 9,25%. E aí eu peguei uma notícia aqui de uma gestora do Itaú, onde investir na renda fixa em 2024. E nessa matéria tem várias informações, eu peguei as principais aqui, como você pode ver, e aqui diz o seguinte: 2023 pode ser definido como um ano no qual os três planetas que definem o rumo da economia, juros, atividade econômica e inflação, se desalinharam. Segundo essa matéria, eles falam que quando os juros seguem uma direção, costumam arrastar a atividade econômica, que por sua vez empurra a inflação, mas não foi o que ocorreu em 2023. Os juros subiram, mas a atividade econômica continuou forte e a inflação persistiu por mais tempo. Mesmo tomando um medicamento para inibir o apetite, a economia continuou com apetite alto. Qual medicamento seria esse? Taxa de juros mais alta. Qual a consequência disso? Um ano de muito sobe e desce, e quando o cenário é único, quem toma decisões, como os bancos centrais, se tornam figuras ainda mais importantes para guiar os investimentos. Portanto, em 2023 o mercado foi ditado pelas falas de dirigentes sobre os próximos passos da política monetária. E aqui tem uma parte de renda fixa nessa matéria que diz o seguinte: historicamente a renda fixa brasileira performa bem em ciclos de queda da taxa Selic. Achamos que há um espaço para ganhos na classe de ativos, mas esses retornos tendem a ser mais moderados nesse momento se comparado a ciclos anteriores. Será que realmente vai ser isso? E por que isso aconteceria? E aí eu peguei um gráfico aqui que mostra basicamente a taxa de juros desde o ano de 94 até 2005. Se você pega esse período, logo em 94, para você que não sabe, que é mais novo, ou então para você que é mais velho, mas também não sabe, em 1994 nós tivemos a mudança para o Plano Real, que foi basicamente estabelecer uma paridade entre dólar real, e essa paridade já sumiu há muito tempo, mas o ponto é que estabelecer o Plano Real foi um marco muito importante, dentre outras medidas que o Plano Real também trouxe. E como você pode ver aqui, a taxa Selic, logo em 1994, estava ainda acima de 50%. Isso permaneceu até 1995, quando ela enfim começou a ser reduzida de forma bem drástica. Então ela saiu ali da casa de 80% de taxa Selic, para você ter uma ideia, para o patamar de 20% até 97%. Depois ela teve um período de alta novamente, chegando a mais de 40% de taxa de juros, caiu novamente e ficou oscilando nisso, depois caiu para casa dos 20% e permaneceu mais ou menos nesse período, com poucos momentos de alta ou queda. E agora, pegando a série histórica da taxa Selic do ano 2000 até 2023, nós temos aqui o seguinte, a taxa Selic estava em um patamar entre 16% e 20% durante bastante tempo, de 2000 até mais ou menos ali 2006. E aí depois ela começou a cair, caindo gradualmente, chegou ao patamar de 8% em 2012, subiu para 14,25% em 2015 e permaneceu até 2016, um período de crise aqui no Brasil, e a partir de 2016 ela começou a cair e chegou ao patamar de 2% ali no ano de 2020 para 2021, e depois teve que subir muito porque a inflação ficou descontrolada. O ponto que eu quero que você entenda é o seguinte, quando você pega essa série histórica de 2000 até 2023, esse é o momento onde a alta de juros foi a menor de todo esse período para conter uma inflação descontrolada. Então vamos pensar no seguinte: se os títulos de renda fixa pagam uma taxa referente à taxa de juros e às taxas de juros futuros, se a taxa de juros está menor do que esteve em tempos passados, é natural que os títulos de renda fixa sejam inferiores a títulos de renda fixa disponibilizados em períodos de juros maiores. Então essa afirmação do Leonardo Baumert, gestor dos fundos Lumina e IPCA Action, de que achamos que há um espaço para ganhos na classe de ativos, mas esses retornos tendem a ser mais moderados nesse momento se comparado a ciclos anteriores, é uma afirmação óbvia. Você nem precisa
precisaria ser um economista para entender que as taxas dos títulos de renda fixa acompanham a taxa de juros. E se a taxa de juros está menor agora do que esteve no passado, é natural que os títulos estejam pagando menos do que pagaram no passado. Mas mesmo assim, considerando uma taxa de juros de 9,25% até o final de 2024, a média de taxa Selic deve ficar na casa dos 10 a 11%. Com isso, o natural é que você tenha títulos de renda fixa privados, CDBs, LCIs e LCAs, que paguem em torno de 11 a 12%, o que é muita coisa para renda fixa, porque não é simplesmente 10 ou 11%, é 10 ou 11% livre de risco. Então, para você entender se faz sentido investir em renda fixa em 2024, eu peguei aqui um gráfico comparativo de rentabilidade no site maisretorno.com. Basicamente, eu comparei o CDI, que é um indicador de renda fixa, o mais comum, com o BOVA11, que é um ETF que replica o índice do Ibovespa, que é o mais conhecido índice do mercado acionário brasileiro. Então, se você compara os dois, você percebe que, começando aqui em 2009, você consegue ver que a bolsa performou muito melhor do que o CDI no início, depois passou por um período longo de crise e aí o CDI continuou subindo, E em 2013 nós tivemos a renda fixa ultrapassando a rentabilidade de bolsa no geral, e a bolsa só recuperou essa rentabilidade ali em 2019 com uma alta muito grande antes da pandemia, e com a pandemia você teve uma queda novamente, depois a bolsa se valorizou e por fim nós temos a bolsa de valores, que é um tipo de investimento muito mais arriscado, tem muito mais risco do que a renda fixa, rendendo menos do que a renda fixa nesse período. Então veja que nós estamos comparando um investimento livre de risco, que é um investimento em renda fixa, com um investimento com alto risco, que é um investimento em bolsa de valores, e o investimento sem risco ganhou nesse período. Claro que aqui eu não estou considerando investimentos em ativos específicos e nem que você fez um rebalanceamento de carteira em períodos estratégicos, comprando mais em períodos de bolsa descontada e vendendo ou então comprando menos, fazendo mais um caixa em períodos de alta da bolsa de valores. Se você utilizou essa estratégia, é bem provável que o seu resultado individual tenha sido bem maior do que a renda fixa. Mas no geral, quem investiu, por exemplo, no principal índice da economia, o Ibovespa, teve esse resultado. Ou seja, perdeu para a renda fixa em um investimento de risco. E aí eu volto a perguntar, será que ainda faz sentido investir em renda fixa em 2024? Na minha sincera opinião, faz sentido sim. A renda fixa continuará sendo um excelente investimento e vai cumprir com o principal propósito que ela tem em uma carteira de investimentos, que é reduzir a volatilidade da carteira. E aí quando você considera a questão da rentabilidade, se você tem uma taxa de juros em 9,25, você tem muito provavelmente títulos privados, títulos de bancos, pagando 11%. Então a rentabilidade, já tirando imposto de renda em um título de renda fixa, deve ficar ali na casa de 9,5% a 10%, dependendo da taxa que você pegou. Isso é uma rentabilidade ruim? Obviamente que não, porque é um investimento livre de risco. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho cerca de 35% do meu patrimônio em renda fixa. E o motivo disso é que eu sempre mantenho uma reserva de capital, que seria um caixa, um dinheiro de oportunidade em renda fixa. E assim eu consigo aproveitar as oportunidades que aparecem no mercado de renda variável. E vamos ser sinceros, um caixa rendendo 10% ao ano é excelente. E se você não faz ideia de em que tipo de investimento de renda fixa você investe, se é um pós-fixado, um pré-fixado, um título híbrido de IPCA mais uma taxa, vários economistas já se posicionaram e disseram que os títulos pós-fixados atrelados ao CDI e títulos híbridos IPCA+, são as apostas para 2024. O motivo disso é que os títulos pós-fixados se beneficiam de juros altos, e como no Brasil você tem um histórico de taxa de juros alta por conta de uma inflação que também é alta, você tende a ter esse título pagando muito bem, mesmo que a taxa Selic caia para 9 ou 10% ao final de 2024. E títulos ligados à inflação têm uma explicação interessante também. Com a inflação sob controle, o que você tende a ver é os títulos híbridos pagando proporcionalmente a mesma coisa do que um título pré-fixado ou pós-fixado, pelo menos nas expectativas. Então, se a expectativa é de uma inflação de 3% e os títulos estão pagando 10%, você tende a ter um título IPCA mais a diferença. Então seria 10% em um pré-fixado menos 3% de expectativa de inflação, você teria 7% de taxa fixa no título. Então você pegaria um IPCA mais 7, que na teoria pagaria 7 mais 3% de inflação, só que na prática, se a inflação se descontrolar e ela for bem maior, você tem essa correção nesse título. Fora que com o investimento feito anteriormente nos títulos do Tesouro Direto, você provavelmente verá ganhos em marcação a mercado.
mercado. E isso considerando que você tem interesse em vender os seus títulos antecipadamente. E basicamente é por esses motivos que eu vou continuar tendo uma parte relevante do meu capital em renda fixa, mas agora eu quero que você escreva aqui nos comentários onde você está investindo nesse momento e se você vai continuar investindo em renda fixa em 2024. Com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa aquele gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.